Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Aniele Hegermann, sou diretora de operações na Listar Digital e hoje estamos aqui para falar sobre o Sistema S e as licitações, em especial nesse contexto. Hoje está aqui comigo um grande amigo, Felipe Ansalone, que eu tenho a alegria de receber para a gente poder falar sobre esse assunto. Felipe, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, para eles entenderem quem é a pessoa de peso que está aqui comigo, que além de um grande amigo, é alguém que está conosco desde o início da Licitar e que, para mim, não existe pessoa melhor para falar desse assunto. Primeiro, eu agradecer a todo o time da Licitar aí pela oportunidade. Obrigada. Qualquer projeto com vocês é algo sempre muito especial. E falar sobre o Sistema S para mim é algo muito bacana, muito interessante. Não sei se todos sabem, né? Isso a gente vai poder conversar um pouco mais. Eu já tive a oportunidade de ser funcionário de uma entidade do Sistema S, no caso, o Sebrae Minas Gerais. E lá na época que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, entender e conhecer as particularidades dos regulamentos dessas entidades e como isso se diferencia tanto, por exemplo, do regime tradicional de licitações, o regime, por exemplo, da 14133, o regime das estatais. Então, acho que vai ser uma oportunidade bem legal para a gente falar das distinções e também Uhum. das oportunidades que vender para o poder, para o Sistema S, para as entidades do Sistema S, trazem aí para os fornecedores e também para os seus compradores. Verdade, Felipe. A gente sabe, né, que a gente precisa falar tanto para os fornecedores desse universo, que é um mercado que eles não podem deixar de explorar, e a gente sabe também que quem está ali trabalhando dentro dessas entidades tem muitas dificuldades ainda relacionadas a licitações, que é normal, né, é da Uhum. rotina, e o objetivo nesse vídeo aqui, pessoal, é ajudar ambos os públicos. Então, para a gente começar, né, já balizando aqui qual que vai ser o nosso assunto, vamos esclarecer rapidamente, Felipe, o que, que é o sistema S? Quem está nos ouvindo, que não faz ideia, nunca ouviu, né, falar sobre o que, que é, vamos conceituar. Legal. Essa pergunta é muito importante porque até para que o nosso público aí possa entender melhor. O Sistema S ele está do lado da nossa casa, está muito próximo, principalmente marcando presença nas cidades do interior, mas não só isso. Os S são diversas entidades que a gente conhece, como o Sebrae, como o Sesc, como o SESI, como o Senar, como o Uhum, Sescop, entre diversas outras aí, a parte da indústria também, aqui em Minas Gerais, por exemplo, o caso da FIENG, no estado de São Paulo, o caso da Fiesp, tá? Entre outras confederações também, CNI na indústria, o Senar, por exemplo, tal. uhum, Então, é muito importante, são entidades muito fortes, que têm um papel de fomento, principalmente da atividade empresarial, né, de formação de mão de obra, que é muitíssimo relevante. Essas entidades, muito importante a gente delimitar, que são entidades privadas, elas não são órgãos esse públicos. ponto é muito Esse importante, né? ponto é É, fundamental para todo mundo, eu vejo tá? que muitas pessoas se confundem nesse aspecto, porque afinal de contas essas entidades elas licitam e a Sim. princípio a gente acredita que é só ente público que licita, mas Uhum. está aqui a prova de que não é bem assim, né, Felipe? Exatamente. Elas são entidades privadas, mas que operam com parte dos seus recursos oriundos de recursos públicos, ok? E também elas estão sujeitas à fiscalização de órgãos de controle públicos, Uhum. como é o caso da Controladoria Geral da União, como é o caso do Tribunal de Contas da União. Então, por conta disso, tá? Há muito tempo, o Tribunal de Contas da União vem adotando metodologias próprias para fiscalizar a atuação dessas entidades. E um dos pontos fundamentais que o TCU há muito tempo já orientou Uhum. é que essas entidades elas devem ter os seus regulamentos próprios de contratação e licitação.
Então, um ponto muito importante, principalmente neste ano de 2024, é que diversas entidades esse ano mudaram e mudaram de maneira significativa os seus regulamentos. O que significa que a regra do jogo mudou, então, né? Exatamente, elas mudaram, muitas estão amadurecendo os seus regulamentos, redefinindo os seus Uhum. editais, redefinindo processos internos, melhorando, e isso é uma oportunidade, redefinindo, por exemplo, seus próprios portais. Algumas entidades estão migrando de um portal para outro, Sim. inclusive conhecendo portais melhores, mais ricos, mais maleáveis, mais flexíveis, como é o caso do portal da Licitar Digital, Nos últimos né? 2 anos, inclusive, aproveitando que você Sim. tocou no assunto, nós recebemos várias entidades que até então desconheciam, né, todas as possibilidades de um portal privado, assim como Licitar, e que hoje estão utilizando a plataforma. Então, os nossos clientes, fornecedores, eles já encontram hoje várias opções de licitação para participar, que não seja apenas de entes municipalistas, como Sim. acontecia até 2 anos atrás, né? E essa adaptabilidade, né, essa capacidade de mutação que a Licitar possui, ela é muito importante para todos, inclusive para as entidades do Sistema S. O próprio Tribunal de Contas da União, ele enxerga essas entidades como entidades privadas. Então, elas não, os seus próprios regulamentos, eles não são regulamentos que têm a rigidez, por exemplo, Uhum. da Lei 14.133. Tem mais flexibilidade, Muito então. mais flexibilidade. E, consequentemente, os portais também precisam ter mais flexibilidade. Os prazos, por exemplo, de publicidade das modalidades licitatórias são menores. Uhum. Prazos recursais, algumas vezes, são menores também. Então, é uma outra vertente, agora falando um pouquinho para os empresários, de estratégia para vendas, para essas entidades, ok? Então, Então, isso é de muito novo, legal. né? O conhecimento volta a ser algo muito importante para quem vai participar de licitação, porque não adianta você ir para uma licitação dentro do sistema S com a mesma cabeça e as mesmas estratégias que você adotaria para participar numa licitação de município, né? Exatamente. E até mesmo a forma como eles contratam, os regulamentos, algumas particularidades. Por exemplo, uma particularidade: nos regulamentos das entidades do Sistema S ainda se faz presente o convite. Ainda se faz presente o convite, mas é o convite dos regulamentos deles, Uhum. tá? É algo que é específico para eles, que funciona bem. Outra coisa, a gente ainda tem algumas licitações ainda que são realizadas de maneira presencial, mas se utilizando de sistemas. Então, são uma série de particularidades que essas entidades possuem, que onde, com certeza, o empresário que souber entender essas particularidades e tiver esse conhecimento, ele vai sair muito à frente Ah, dos com demais. certeza, com certeza. Felipe, você já mencionou aqui, né, que a principal diferença que a gente encontra Uhum, está na regulamentação, né? A gente já conseguiu entender que o sistema S ele tem uma liberdade, porque existem essas diferenças em relação aos entes públicos, né? Então, quando a gente fala de regulamentação própria, né, a gente sabe que a liberdade ela está em diversos pontos. A gente pode criar modos de disputa, eventualmente, a gente pode criar um procedimento, de fato. Você não precisa seguir a rigidez que a gente tem numa situação em que você precisa fazer um pregão, né, ou que você precisa fazer uma dispensa. E essa entidade ela pode usar o seu regulamento justamente para fazer um procedimento de licitação mais adequado à sua realidade e à sua necessidade. uhum, A finalidade disso tudo é comprar melhor, sim. né? Então, quando a gente fala aqui de regulamentos próprios, eu queria falar um pouco mais disso, que eu acho que é a cerne, né, o ponto principal de uma licitação, tanto para quem está participando, quanto para quem conduz o processo licitatório, é justamente conhecer e seguir o regulamento. O que você consegue falar mais para a gente a respeito dos regulamentos? O que você já viu, assim, pelas entidades onde você esteve, que talvez alguma peculiaridade, algum ponto que chama atenção? São diversos aspectos, né?
A começar aí de alguns pontos que são importantes. Essas entidades, geralmente, elas têm um caráter nacional. Uhum, Então, são entidades, muitas vezes, que elas estão presentes, na sua grande maioria, em todos os estados, mas e elas seguem um regulamento nacional. Então, por entendi. exemplo, se você pegar um SEBRAE, um SESI, um SENAR, existe um regulamento nacional, mas existe o SEBRAE Minas Gerais, SEBRAE Paraná, SESC Rio Grande do Sul, SESI Bahia, Uhum. que tem autonomia para realizar as suas contratações de maneira regional, mas seguindo um regulamento nacional. Isso é muito importante. Então, para o licitante que vai iniciar nessa área, o primeiro ponto é ele conhecer esse regulamento nacional. Perfeito, isso mesmo. E o regulamento daquela entidade, porque eles, alguns deles são muito parecidos, tá? Mas alguns também possuem suas distinções. Então, porque as entidades do Sistema S, mais ou menos, elas se organizam por categorias. Uhum, Existem entidades da indústria, como é o caso do SESI, como é o caso da CNI, ok? Tá? sim. Existem as entidades ligadas ao comércio, como é o Uhum. caso do SENAC, né? Como é o caso, por Do, exemplo, o SESC, do né? SESC, tá? Existem algumas entidades, por exemplo, ligadas ao cooperativismo, que é o caso Uhum. do SESCOP, ligadas à agricultura, como o caso do Senar. Então, existe, consequentemente, isso influencia também nos próprios produtos e serviços que eles contratam, Com toda com certeza, toda né? A gente não, certeza. não precisa imaginar que uma entidade ligada à agricultura vai ter as mesmas necessidades de compra que a do comércio, né? Exatamente. Mas tem um ponto em comum, um ponto diferencial aí que eu acho Uhum. muito importante e o empresário tem que ficar ligado. Todas essas entidades fazem muitos eventos. Existe essa frequência, então. Existe essa frequência, uma frequência nacional Uhum. e eventos de diferentes portes, pequenas feiras, pequenas capacitações, até eventos de porte muito grande, como uma feira do empreendedor, uma feira do Uhum. agronegócio, que geralmente são em capitais. Todas atuam muito ligado à educação, né? Todas atuam muito ligadas à Ela educação, à eles têm parte esse da foco. capacitação, exatamente, de Uhum. formação da mão de obra, né, de Uhum. realização de eventos. Então, os fornecedores que atuam com infraestrutura de eventos, né, as mais diversas áreas, né, mobiliário, informática, segurança, banheiro químico, Uhum. buffet, locução, enfim, os diversos serviços relacionados a evento, eles têm muita demanda, por exemplo, junto a essas entidades. E isso é fantástico aí, é um nicho de negócio espetacular. Nossa, essa dica vale ouro, viu? Já É, valeu assistir hoje. Para quem trabalha com eventos e ainda não captou as oportunidades do Sistema S, essa dica já valeu, hein? e sabe outra dica também? Por exemplo, profissionais autônomos, né? Como consultores, Uhum, eles também têm muita oportunidade de negócios. Porque, como você disse, são entidades muito ligadas a treinamentos, capacitações. Então, eu até gosto de brincar que essas entidades elas têm um know-how extremamente grande, por exemplo, para lidar com o credenciamento. Elas fazem uhum. diversos credenciamentos aí de diversas áreas. Você sabia, Niele, por exemplo, que existe curso para formação de barista? Interessante, bem interessante. Interessante. Porque quando você pega uma entidade que é especializada na formação de mão de Uhum. obra, né, existe uma preocupação por parte daqueles patrões, dos donos das empresas ali, em ter uma mão de obra, um garçom, por Uma mão exemplo, de obra uma que mão de vai ser obra. aproveitada por Sim, quem utiliza do serviço dessa entidade, né? exatamente. E são cursos extremamente interessantes. Por outro lado, existem cursos extremamente avançados, né, na parte de Uhum, robótica, existem oportunidades de venda de produtos maquinários muito pesados por parte dessas entidades, principalmente ligadas à indústria. E não só à uhum. indústria. Outro dia eu vi uma licitação interessantíssima. O agronegócio brasileiro é muito forte.
E o Senar, 30% do PIB, né? espetacular. É, E o Senar, por exemplo, que é uma entidade do Sistema S ligada ao agronegócio, muitas vezes a gente pode pensar, isso aqui só vai comprar grão, isso aqui o uhum, pessoal vai comprar coisa ligada ao campo, adubo, esse tipo de coisa. O contrário. Algumas das licitações dessas entidades que são bem uhum, interessantes, são máquinas pesadas, de altíssima qualidade, até mesmo para que eles possam utilizar nos seus laboratórios, nas suas sim. aulas práticas, para formar uma mão de obra que depois vai atuar na capacitação Depois vai ser absorvida aí pelo pelo mercado. universo. Não, Isso. bem interessante, Felipe. Ali, quando você mencionou sobre a possibilidade de regulamentação própria, Uhum, eu fiquei pensando muito que uma entidade do sistema S que não tenha um sistema que se adeque a essa regulamentação, uhum. ela precisa viver no jeitinho, né? Sim, sim, Então, por isso é que eu gosto muito de frisar que a plataforma da Licitar Digital tem plena adaptabilidade para customizações. sim. Então, a gente consegue criar o que a gente chama aqui de criar modalidades, Uhum, né? E falando de modalidades especificamente, você citou aqui que o convite é algo que ainda está presente na realidade do Sistema S. uhum. A gente tem outras modalidades com nome específico ou isso também vai mudar de acordo com a regulamentação? Não, a gente tem essa linha geral trazida pelo próprio regulamento, né? Uhum, Então, por exemplo, eles têm o concurso, eles têm o convite, eles têm também o diálogo competitivo, uhum. eles têm a concorrência, o leilão, o pregão. Então, são modalidades que podem variar de um regulamento para outro. Mas, por exemplo, essas eu estou falando mais para a área tipo Sebrae, Sescop. Sim, Já as entidades do sistema indústria, por exemplo, eles nem mais utilizam essa expressão modalidade. modalidades, ok? Uhum, Então, a importância do regulamento, novamente, do empresário estar bem preparado para perceber as distinções da disputa, uhum. vamos chamar de certame, acho que fica melhor, Sim. de uma entidade ou outra é fundamental. E nesse caso, a gente vai encontrar essas informações em qual documento? No regulamento da entidade, Uhum. nesse regulamento nacional daquela entidade. Então, Mas a cada licitação, a gente vai ter sempre um documento que o traga, edital, e aí a gente continua chamando de a edital. gente continua chamando de edital, que é o instrumento Uhum. convocatório ali, que são as regras do jogo, que são Isso. as regras daquele certame. Então, essa lógica de você ter um instrumento convocatório delimitando as Uhum. regras, isso não muda. E quem quer comprar bem precisa, obviamente, fazer um instrumento convocatório muito Bem claro, né, feito. Felipe? Da mesma forma que quem quer vender direito tem que ler o edital. Eu É, acho que, por mais que isso pareça básico, é o que eu uhum, sempre gosto de frisar. sim. Porque a maioria das dúvidas de um fornecedor, elas são sanadas com a leitura do edital. Uma boa Né? leitura do edital, e se o fornecedor tem dúvidas, também nas entidades do Sistema Uhum, S, ele pode se valer dos pedidos de esclarecimento, pode se valer de uma impugnação, que são recursos aí que também se fazem presentes nos próprios regulamentos aí, não, ok? perfeito, perfeito. Sobre a parte de cotações, Uhum. vamos falar um pouco pensando aí no planejamento dessa contratação. O sistema S, ele também precisa orçamentar? Sim, com certeza. Ele também precisa fazer uma pesquisa de preços, tá? Não com a mesma rigidez que os órgãos da administração, ok? Mas ele tem Uhum, que ter as balizas dele até para o próprio controle do seu próprio orçamento ali. São entidades que têm orçamentos próprios também e elas precisam delimitar isso, fazer seus levantamentos de mercado. Uma outra dica que eu posso deixar aqui, também é interessante, seja para as entidades, seja para os fornecedores, que nada impede que um fornecedor que forneça para o SESC também o uhum, faça para o SESI. Vender, quem vende para a indústria também pode vender para o comércio, para o Sebrae, para o Sescop. E profissionais, às vezes, de uma entidade,
muitas vezes eles podem migrar para outras. Isso é muito comum também, isso é até uma carência do mercado, conhecer bons profissionais que entendam das particularidades Uhum. desses regulamentos e muitas vezes eles acabam transitando de uma Felipe, entidade para outra. mas quando você diz isso, é um profissional que entrou por uma licitação e vai Uhum, prestar serviço para mais de uma entidade, ou sim. ele precisa participar de licitação de novo? Ele precisa participar de uma outra licitação, Uhum. tá? Mas saiba também que existe entre eles, por exemplo, a possibilidade de um carona. Então, Assim como a são gente tem as atas de registro de preço. perfeito, perfeito. Também são entidades que têm o sistema de preço, têm Uhum. a possibilidade do carona e até outras coisas um pouco mais avançadas. Eles têm a possibilidade de caronas entre entidades também. Então isso é Perfeito. muito legal. Até mesmo algumas questões um pouco mais sofisticadas, Uhum. como o caso de credenciamento. O regulamento não usa essa expressão, mas na prática funciona assim, tá? Uma entidade faz um credenciamento, outra entidade pode pegar carona no resultado daquele credenciamento da outra. É Uhum. algo fantástico, por exemplo, que o Sescop Nacional fez agora em 2024 para o credenciamento de consultores, de Uhum. tradutores que eles usam muito, e diversas outras entidades também conseguiram economizar esse custo aderindo ao resultado obtido pelo Sescop Nacional. Muito interessante. Felipe, eu sei que você gosta de falar muito sobre credenciamento, né? Eu, inclusive, já li o seu livro. Bom. E eu acho que esse tema que você abordou nesse momento é muito importante a gente detalhar um pouco mais aqui para a nossa audiência. Uhum. Então, aproveitando, o que que é um credenciamento? Quando que ele é utilizado aqui pelas entidades do Sistema S? Para que quem está nos ouvindo, né, e é um fornecedor e busca essas oportunidades, possa entender, né, como usufruir. O credenciamento, ele não é uma modalidade licitatória, como muitos pensam. Credenciamento também não é uma hipótese de dispensa nem de Uhum, inexigibilidade, ele é um processo de chamamento público. É um processo de chamamento público quando a entidade, por exemplo, Sebrae, Sesc, SESI, uhum. ele tem interesse por contratar uma ampla rede de credenciados, ok? E eu costumo brincar, Aniele, que a primeira vez que eu estudei o credenciamento foi em uma entidade do Sistema S. Foi na época que eu fui funcionário do Sebrae. Porque Interessante. essas entidades fazem muito e para alguns objetos elas inclusive têm uma expertise prática maior do que a própria administração pública. Uhum. Um caso espetacular que eu gosto de citar é o caso feito pelo SESC aqui de Minas Gerais, que já faz credenciamento para eventos, né? Muito diferente, né? Muito Muito diferente diferente, pensar nisso. mas eles se utilizaram desse procedimento auxiliar, né, para resolver um problema deles. Como a gente disse um pouco antes, são entidades que fazem muitos Uhum. eventos, a todo momento precisam de uma pluralidade, de uma rede de diferentes fornecedores. Então, utilizar ao máximo as potencialidades daquele instrumento que o regulamento criou para resolver os próprios problemas e comprar bem. Isso Sim. é fantástico. E a gente sabe que nem sempre o profissional de eventos consegue atender uma questão geográfica muito ampla, Sim, né? sim. E atender Então, em prazos curtos, né? sim, Porque a mais importante dinamicidade ainda. do evento, né? Você precisa muitas vezes do improviso, da boa solução ali, que o fornecedor regional consegue atender bem. Uhum. Então, nesse sentido, o credenciamento dos regulamentos das entidades TMS, em geral, eles têm as mesmas três hipóteses que a 14133. A paralela e não excludente, o seleção a critério de terceiros e os mercados fluidos. Uhum. Até vou compartilhar com você aqui, Aniele, uma impressão que eu tenho, Sim. tá? Eu acho que as entidades do Sistema S, elas vão usar muito mais o credenciamento de mercados fluidos do que a administração geral. E Assim, aí é um ponto que toca o meu coração, Felipe, é porque algo maravilhoso. é, Assim como eu acho também, é o segundo ponto, que
o diálogo competitivo vai ser extremamente, enquanto modalidade licitatória, Uhum, também será extremamente fértil junto às entidades do Sistema S. Por quê? Porque elas são mais livres, elas têm muito mais autonomia do que os órgãos públicos. Então, essa relação dialógica entre entidade mercado, né? contratante e mercado, perante essas entidades faz muito mais sentido. Essa fluidez do Uhum, mercado com elas faz muito mais sentido, até porque muitas dessas entidades são ligadas ao público empresarial. uhum. Então, uma outra dica que eu queria deixar aqui para os colegas que muitas vezes são de órgãos e empresas também. Olhem mais para as entidades do Sistema S, até para aprendermos alguns benchmarks interessantes que Sim. podem ser utilizados de forma mais avançada, até mesmo na 14133. Quando a gente fala de inovação, eu gosto muito de destacar, e a gente utiliza isso muito aqui dentro da Listar Digital, né? Que é muito importante você pensar que a gente tem aquilo que a gente chama de motor um, Uhum, que é o seu produto principal, o que você já faz hoje, você precisa manter e sim, conduzir bem, mas quem quer ter inovação precisa ter o motor 2 e ainda pensar no motor 3, que é quando a sim, gente fala de disrupção, sim. né? Então, essa dica que você nos trouxe, né? Vamos olhar para o sistema S, eles têm mais liberdade, eles já têm experiência superior em coisas que a gente vai utilizar agora com a Uhum, 14133. sim, Aqui a gente já está falando de inovação, sim, com né? certeza. E a disrupção, ela ainda é um terceiro caminho a se trazer. Uhum, Você sabe que recentemente foi publicado o primeiro processo na Listar Digital do Brasil, que a gente chama de marketplace. sim, sim, E isso, na verdade, nada mais é do que um credenciamento para mercado fluido. perfeito. Existe ainda uma discussão se o ideal seria credenciamento ou pré-qualificação. A Listar operacionaliza das duas formas, Uhum, importante destacar isso. Mas esse primeiro, ele seguiu a lógica de um credenciamento perfeito. em um mercado considerado fluido. Uhum, Foi justamente para medicamentos. A gente uhum, sabe que existe uma dificuldade grande de comprar determinados medicamentos, que existe uma oscilação de preço uhum, e uma demanda com urgência, né? uhum, Nem sempre a gente consegue entender quando que a gente vai precisar comprar um medicamento perante uma ordem judicial, por sim, exemplo. sim, São questões que você não consegue planejar ali como gostaríamos. sim, E o marketplace ele vem para isso. com A gente certeza. carinhosamente chama de marketplace, mas é uma experiência de compra Uhum, no formato marketplace. Ninguém está falando que existe a modalidade com esse uhum, nome, né? A gente vai utilizar aqui o credenciamento para mercados fluidos, perfeito. né? O que encaixaria perfeitamente quando a gente fala de sistema S. Encaixa e encaixa muito bem em razão dessa dinamicidade, Uhum. né, das especificidades aí que essas entidades têm. Assim, eu sou um puxa-saco do credenciamento, você sabe disso, né? Mas é sensacional. Eu É, vejo o credenciamento resolver muitos problemas, muitos, né? muitos. Que uma modalidade tradicional não resolve. E eu acho, em particular, que o credenciamento ele vai se consolidando ainda, a questão dos mercados fluidos, Uhum. principalmente para essas compras pequenas, Sim. essas compras de pequeno porte, pronto pagamento ali, e cada Uhum. vez com mais transparência, cada vez utilizando ferramentas para se dar publicidade, para se estabelecer disputa, a lisura mesmo do Uhum. dinheiro público, do dinheiro privado, no caso das entidades do Sistema S, e com competitividade. Isso vai ser bom, Aniele, porque se você tem uma ferramenta ágil, se você tem uma ferramenta moderna, uma ferramenta que tem uma base de fornecedores Uhum. larga, ampla, nacional, como é o caso da Licitar, né? Vai ficar muito mais fácil a gente justificar que as pequenas compras sejam feitas de maneira Com desburocratizada certeza. para que os funcionários das entidades do Sistema S eles possam gastar mais tempo, mais energia planejando as contratações de maior porte, as Uhum. concorrências, os pregões, as encomendas tecnológicas, enfim, os diálogos competitivos que Sim, sim. os regulamentos dele. Então,
toda entidade, todo órgão público tem que ser eficiente, gastar tempo, gastar energia com processos Uhum. grandes. Pequenas contratações, elas têm que ser céleres, têm que resolver, porque senão, literalmente, você vai gastar muito tempo, muita energia para comprar pouca coisa, coisa Todo pequena. controle tem um custo envolvido, né? A Todo o gente controle. precisa sempre medir o Sim. custo desse controle com os benefícios que ele vai trazer, E deixa eu te né? falar uma curiosidade, Sim. tá? Essa pouca gente sabe. As entidades do Sistema S, por exemplo, elas têm limites de dispensa muito mais interessantes do que a própria 14133. Uhum. Veja que no caso de bens e serviços, a dispensa deles é de 92 mil Tá, isso a gente está falando agora no ano de 2024. no ano de Vamos 2024. falar aqui para o Perfeito. pessoal, para municípios. Esse valor está girando em torno de quanto? 59 mil. É quase o dobro, É Felipe. quase o É dobro, quase o dobro. exatamente. Então, bens e serviços, né? O limite deles é 92 mil, ok? E no caso de obras e serviços de engenharia, 166 mil, tá? Para municípios está girando em torno de 100. Começou em 100, agora no finalzinho de Uhum. 2024 já Já estamos em atualizado. 119, né? E uma particularidade que as entidades do Sistema S também prevê no regulamento delas. O valor deles vai ser atualizado também. Anualmente. Não, aí tem uma variação um pouquinho, né? Que esses valores podem ser atualizados a cada 2 anos, Ah, tal. sim. Tem uns outros critérios um Uma pouquinho margem diferentes. temporal maior. Isso, até com alguns índices um pouco mais flexíveis. Uhum. Mas os próprios regulamentos, eles preveem que esses valores vão sendo atualizados periodicamente, assim como a 14133 Que é também, muito o que é importante. muito importante para todo mundo e para dar essa dinamicidade às Uhum. próprias entidades. Uhum. Falando de credenciamento, Felipe, eu gosto de compartilhar que o primeiro processo que aconteceu na Listar Digital foi um credenciamento. Legal, Primeiro, assim, que legal, inaugurou a plataforma foi o credenciamento, legal. especificamente para a contratação de médicos Uhum. em especialidades médicas, Legal. de um consórcio que é referência aqui em Minas Gerais nesse atendimento. Uhum. E a partir dali a gente viu, acompanhou toda uma evolução. A princípio, lá em 2019, quando esse primeiro processo foi publicado, os credenciamentos eram para serviço, né? A Uhum. gente dificilmente via algo saindo dessa linha, Uhum. né? Agora a gente já está falando em marketplace e a gente já fala na Prefeitura de Belo Horizonte que vai utilizar a Listar Digital para aquisição de materiais de construção. Legal. Então aí a gente já consegue ver, né, como que as oportunidades estão ampliando Uhum. e como que as contratações estão ficando cada vez mais focadas no principal, né? A gente está falando aqui do interesse público, Na né? eficiência. De novo, não é controle pelo controle, Sim, né? sim. E vou te adiantar, já tem entidade do Sistema S que já fez credenciamento de material de construção. Que provavelmente é a inspiração aqui A desse município inspiração. que a gente citou. E aqui em Belo Horizonte mesmo. Uhum, Em Belo Horizonte mesmo. Então, quando eu brinquei, mas falando sério, que também o poder público pode se inspirar em boas práticas, sim, certames, processos, inovação. credenciamentos de lá, porque é realmente mais fácil. Os regulamentos deles são mais livres, mais autônomos. Então, a estratégia geral de contratação ela pode ser utilizada até mesmo por Uhum. órgãos grandes, né? Como órgãos grandes, mas preocupados em ter essa estratégia disruptiva, como é o caso da Prefeitura de Belo Horizonte. Muito interessante. Legal. Felipe, você tem algo mais a complementar? Quer trazer alguma ideia, alguma sugestão aqui para o nosso público? Tenho, Especificamente sobre esse assunto aqui que a gente trouxe, né? O Sistema S. tenho. Eu vou dar uma dica para as empresas. As empresas. Se elas ainda não vendem para o Sistema S, estão perdendo uma grande oportunidade, em todos os sentidos. Primeiro, porque são entidades que têm receita própria, então, em geral, a inadimplência é zero, zero, paga-se muito rápido. Uhum. Em geral, seus certames também são menos concorridos, ok? Porque nem todo empresário tem conhecimento, São menos conhecidos, isso menos mesmo. conhecidos também.
e são entidades que têm uma facilidade de trato, estão cada vez mais presentes ali, tal, são entidades dinâmicas, modernas, ágeis, Uhum, pagam bem, pagam em dia, e nada impede para aquele empresário que já vende para um órgão público tradicional, poder legislativo, poder judiciário, também oferte seus produtos para as entidades do Sistema S. Por outro lado, uma dica que eu gostaria de deixar aí para os colegas compradores das entidades do Sistema S é que conheçam a ferramenta da Licitar Digital. Conheçam, olha, conheçam a empresa, conheçam o jeito licitar de trabalhar, a rapidez dessa empresa mineira, dessa startup mineira, como é uma empresa que trata com carinho, como é uma empresa preocupada em realmente atender de maneira customizada, seja um pequeno município, uhum, seja um grande órgão, uma grande entidade, e em agregar valor realmente. Então, como a gente já trabalha com a Listar há muito tempo, há muitos anos, a gente pode realmente afirmar. É uma empresa muito séria, preocupada em atender bem a todos os seus clientes aí do Sistema S, estatais, órgãos públicos, onde a entidade vai poder estar segura com certeza. Ah, fico muito feliz de ouvir isso. Nossa, realmente aqui na Licitar a gente tem uma filosofia muito centrada no cliente. Uhum, Isso para nós é inegociável. Acontece desde a da nossa fundação, né, essa preocupação de entender o que que é dor, o que que é dificuldade. A Alistar não veio para ser mais um sistema de uhum, compras. A gente veio para trabalhar com inovação no mercado de compras públicas, né? Trazendo todas essas possibilidades para quem quer seguir esse caminho. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito as suas palavras aqui nesse momento, Felipe, e reforço que realmente o nosso compromisso está nesse sentido, né, de fornecer sistemas que possam democratizar a participação das licitações e viabilizar um processo simples, um processo fácil, com todas as ferramentas que o ente público, e não só o ente público, estamos falando de sistema S, né, que os entes que fazem licitação precisam. Né. Isso é uhum. muito importante a gente frisar aqui. Então, Felipe, eu quero agradecer imensamente a sua participação, ter atendido o nosso convite, estar aqui hoje falando para o Sistema S, falando para os fornecedores desse sistema. E quero deixar aqui uma mensagem final para todos, pedindo que vocês, caso tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Todas elas vão ser respondidas. E também sugiram temas, sugiram assuntos sobre os quais a gente possa falar e que num próximo momento a gente convide o Felipe para tratar disso novamente conosco. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar uma mensagem final para todos. Quero sim agradecer mais uma vez toda a equipe Licitar por esse trabalho excepcional que vocês fazem. Cada Obrigada. vez que a gente vem aqui ao estúdio, a gente fica mais encantado com a capacidade de inovação, as entregas de qualidade que a entidade, que a startup faz, que a empresa faz, essa preocupação, esse carinho com o cliente. E como eu falei, vale a pena experimentar os produtos, o carinho, esse jeito atencioso como a Licitar trata, tá? E Obrigada. estamos à disposição sempre aí. Obrigada, Felipe. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, Até mais, tchau. pessoal.